Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha. E esse é o nosso gostoso bate-papo semanal, agora gravado remotamente com cada um na sua casa. É também a maneira de saber o que rola no mundo da gastronomia. Muito bem-vindos! O nome panelinha virou uma referência para quem quer aprender a cozinhar. E olha que não se trata de uma escola de cozinha. Por trás do portal de receitas que facilita e muito a vida dos amadores na cozinha, está uma mulher forte e de beleza estonteante que começou a vida profissional como modelo. Mas não demorou muito para descobrir que queria mesmo era pilotar o fogão. Numa época em que as faculdades de gastronomia eram uma raridade no país, ela pôs o pé na estrada e foi estudar em Nova York. Uma das primeiras pessoas a ingressar no universo digital, justamente com panelinha, que está completando 20 anos. A nossa convidada deste episódio é Rita Lobo. Muito bem-vinda, Rita. Aê, nossa, que introdução, hein? Fala mais aquela parte do estonteante, meu amor. Mas é assim, né? Vou fazer o quê? Uma carreira linda, especialíssima. Aliás, vamos começar pelos 20 anos do Panelinha. O que estava programado no período pré-pandemia e que não vai rolar agora? Estava programado um super festival, Panelinha 20 anos, na FEComércio, um espaço para 3.000 pessoas, com palestras, workshops, um monte de atividades legais, tudo para a gente fazer uma coisa que agora a gente não sabe mais quando vai acontecer, que é estar junto pessoalmente. Então a gente talvez deixe isso assim para o Panelinha 21 anos, quando o Panelinha tiver completado a maioridade, a gente faz esse evento. Mas, por outro lado, eu não posso reclamar, porque apesar de a gente tá num período tão bizarro, né? Uma coisa que virou um mundo de dentro para fora, de fora para dentro, sei lá o que aconteceu, né? Uma pessoa espirrou na China e de repente o mundo inteiro foi para dentro de casa. Apesar de ser um período e que especialmente no Brasil ficou ainda mais pesado, né, em função de toda a situação política, as pessoas redescobriram a cozinha. E isso fez com que a gente ficasse assim ainda mais perto do nosso público e também que um outro público viesse para pertinho da gente. Então, esse momento, claro, a gente queria comemorar do jeito que a gente planejou, com festival, com livro, com uma série de outros encontros que iriam acontecer pelo país, mas a gente, de certa forma, fica muito feliz de poder estar perto das pessoas quando elas, de fato, mais precisaram da gente, assim, né? Esse foi um momento em que todo mundo descobriu que cozinhar é fundamental para garantir uma alimentação saudável. Se você não sabe cozinhar, você tem menos chances de manter uma alimentação saudável, porque você tem menos escolha. Ou você depende de alguém que cozinhe para você, e nesse momento, por exemplo, as famílias que tinham as suas empregadas, as suas cozinheiras, né, descobriram que elas precisavam dar conta elas mesmas da alimentação. Os jovens casais que comiam fora todos os dias e no fim de semana iam na casa dos pais pegar o feijão congelado, descobriram que eles tinham que levar o feijão para os pais, né? É um momento que a gente precisou cuidar dos pais e não ficar lá abusando da boa vontade das mães que faziam o feijão congelado para os jovens casais. Os solteiros que comiam muito fora e que saíam muito descobriram que realmente, se você sabe cozinhar, um basiquinho, não estou falando de gastronomia, estou falando de refogar um chuchu na manteiga com um pouquinho de orégano, de preparar um arroz com feijão que você faz uma vez por semana, porciona e congela. Você gasta menos, você fica com alimentação melhor e, mais do que isso, eu acho que esse é um ponto também importante. As pessoas perceberam que a cozinha é um espaço que vai
além do lugar de nutrir o corpo, é um lugar de a gente nutrir a alma, as relações. Tem uma motosserra rolando aqui no Jardim do Lado, e eu não sei se está entrando no seu podcast. Podcast tem essas coisas. Quando você não está no estúdio, você sabe que eu até gosto, né? Fica uma coisa mais natural. Mas eu queria te perguntar, como vai ser o livro? E 2, quando você descobriu esse talento que você tem tão especial de ensinar? Porque isso não é fácil, né? Você mostra as coisas com uma leveza, com uma tranquilidade, né? Porque a cozinha, as pessoas... Eu sou um desastrado, eu me queimo, eu me corto. Obrigada pelo elogio, porque eu gosto de ensinar, então você me dizendo que eu ensino direitinho, eu fico feliz. Eu acho que... Tem uma coisa que deve ser genética, porque eu tenho um avô que foi um dos fundadores da Escola Paulista de Medicina. Meu pai dava aula de matemática, minha mãe continua dando aula de sociologia. Meu irmão dá aula de arquitetura, o outro irmão dá aula também na faculdade de medicina. Então, eu acho que a gente tem, assim... no sangue essa coisa de gostar, de ensinar, talvez, aí eu falo por mim, não posso falar pela família, nem por todos os professores, porque é um jeito que você fica aprendendo para o resto da vida. Quando você tem esse canal para ensinar, você tem que o tempo inteiro ficar aprendendo, e isso eu acho a coisa mais legal. E aí tem também a cozinha, né? A cozinha é um lugar vivo, dinâmico, que está sempre mudando, e a gente precisa sempre entender o que está acontecendo. E eu não me refiro só a técnicas culinárias, eu me refiro a, por exemplo, o sistema alimentar mudou. Não dá para a gente não levar em consideração que tem bilhões do marketing de ultraprocessados falando para as pessoas que elas não precisam cozinhar, que é só aquecer no micro-ondas, que é só colocar água quente, que você não precisa temperar, que é só usar o tempero pronto. Então a gente também precisa levar tudo isso em consideração para poder falar para a pessoa por que cozinhar é tão importante, né? E tão bom, né? E tão bom. Mas esse tão bom, às vezes leva um tempo para a pessoa descobrir. E eu acho que se tem uma coisa positiva dessa pandemia, porque assim, tem várias negativas, mas se tem uma positiva, é que ela mostrou para as pessoas que cozinhar não é um bicho de 7 cabeças. As pessoas descobriram que elas dão conta de preparar as próprias refeições, sem monotonia, sem desespero, e sem ter que ficar fazendo prato de chefe, de restaurante. Eu estou falando da comida caseira, do dia a dia, né? E aí a gente pode deixar os pratos especiais para pedir de vez em quando do restaurante favorito. E aí você não contou do livro, que vai ser o Panelinha 20 anos. Então, olha só como tudo mudou. Eu vou chegar no livro Panelinha 20 anos, mas antes... esse mês ainda, no fim do mês, eu lanço Rita Help, me ensina a cozinhar, que então a gente já vai entrar no Rita Help. Que é o resumo do que a gente fez nesses 4 meses de quarentena. Na verdade, a gente colocou o especial no ar em 48 horas. E aí muita gente começou a falar, nossa, como que vocês conseguiram fazer isso em 48 horas? Na verdade, é em 20 anos mais 48 horas, né? Quer dizer, a experiência de 20 anos ali condensada, concentrada, para esse período, para quem não sabe cozinhar. Então, antes do Panelinha 20 anos, a gente lança o Rita Help, e o Panelinha 20 anos olha, o livro Panelinha, que continua sendo um livro best-seller, é um livro que não para de vender. Acho que ele é esse sucesso todo porque é um livro feito por brasileiros, para brasileiros, levando em consideração os nossos hábitos, os nossos ingredientes, as nossas limitações, né? Leva em consideração um monte de coisas.
E a versão, a nova, né, o novo Panelinha, é esse livro com mais 10 anos de experiência. Então tem, assim, é um livro muito parrudo, que realmente vai resolver a alimentação das casas, porque tem, assim, um volume gigantesco de receitas, mas ele também é dividido de uma maneira que a pessoa consegue navegar com facilidade, mesmo sem a busca digital. E mais do que isso, eu acho que é um livro que tem a resposta para uma pergunta que, no fundo, é o que as pessoas estão me fazendo o tempo inteiro: o que comer? As pessoas não sabem mais o que comer para manter uma alimentação saudável, elas estão confusas. É pão sem glúten? É queijo sem lactose? Ovo pode? Manteiga pode? É melhor óleo de coco ou azeite de oliva? No fundo, as pessoas estão perguntando assim: pelo amor de Deus, o que eu como? E esse livro tem a resposta na prática, com as receitas passo a passo para você garantir refeições saudáveis e saborosas todos os dias do ano. Não que você precise cozinhar todos os dias, nem comer em casa todos os dias. Não, porque cozinhar também é uma certa escravidão, te prende, né? Então, você precisa ter uns momentos de liberdade. Ir pra rua, ler as críticas do Arnaldo Lorenzato, comer em restaurantes, assim que tudo estiver em ordem. Exatamente. Não sei se eu concordo que é uma escravidão. Eu acho que a cozinha foi um símbolo de confinamento feminino até que as mulheres saíssem dela e a cozinha virasse meio terra de ninguém em muitas casas, né? Virou um lugar que a indústria de ultraprocessados entendeu que podia transformar em janela de oportunidade ali, e de fato foi isso que aconteceu. Se a gente olhar do ponto de vista epidemiológico, quando a gente vê a POF, né, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares, e descobre que nos últimos 15 anos o consumo de arroz com feijão domiciliar caiu em mais de 50%, o que isso está contando para a gente não é que as pessoas trocaram o arroz com feijão por lentilha com quinoa, é que as pessoas pararam de cozinhar. É isso que essa pesquisa está contando para a gente, né? Porque é triste, né? Não é só triste, é muito complexo, porque ao mesmo tempo em que a gente foi parando de cozinhar, abrindo mão desse patrimônio que é a dieta brasileira, os índices de obesidade e doenças crônicas não transmissíveis no país foram subindo até um ponto que é o seguinte: a gente há pouquíssimo tempo era um país que o maior problema de nutrição era justamente a desnutrição, não em função de uma dieta pobre, mas em função uma função econômica. As pessoas não tinham dinheiro para comprar comida. Então o nosso problema no Brasil na década de 80 era a desnutrição. As pessoas não tinham dinheiro para comprar comida. O que segurava a onda, mesmo num país tão desigual e tão pobre, era justamente a combinação maravilhosa do arroz com feijão. E hoje, né, menos de 50 anos depois, a gente tem 57% da população com excesso de peso, seja obeso ou com sobrepeso. É uma coisa muito complicada, porque não é uma questão estética, não vou entrar na discussão, né, se a pessoa pode estar acima do peso e ser saudável, não é esse o ponto. A gente está olhando assim, do ponto de vista epidemiológico, as populações que estão acima de 50% com excesso de peso, é uma questão de saúde pública, né? Então, dá para dizer que hoje, claro, é uma escolha pessoal. Eu não quero cozinhar, eu não quero aprender a cozinhar, eu não estou nem aí se é ultraprocessado, eu como o que eu quiser e você não manda em mim. Tudo bem, a pessoa pode, mas a gente também pode pensar que, como sociedade, a gente está falhando muito ao deixar que as pessoas abram mão do arroz com feijão. Que, aliás, é o tema
de Rita Help, Me Ensina a Cozinhar, e o tema desse próximo livro, né? O PF, o famoso arroz com feijão e alguma coisa, que na minha época se chamava mistura, porque era nobreza. Olha, na minha época é fogo, porque você comia ali uma carninha, sei lá e aí você ensina com 2 hortaliças, né? Se a gente olhar assim mais para trás, a gente vê o seguinte, que no Brasil a carne era muito cara. Então, a gente comia um pouquinho de carne. Era um pouquinho de carne moída, um pouquinho de peixe, um pouquinho de... Não era assim, esse tanto de carne que se consome hoje em dia no churrasco, né? Apesar do churrasco ter virado uma coisa nacional, se a gente for mais para trás, para entender de onde vem esse hábito do arroz com feijão, quanto tempo ele está aí, funcionou, não funcionou, por que a gente pode dizer que a dieta brasileira dá certo? Porque ela funcionou no decorrer de centenas de anos. Então a gente tem que olhar lá atrás para entender qual a combinação que funciona. E a combinação que melhor funciona é arroz com feijão. E aí tem uma coisa muito legal de falar, que é assim, dos 20 aminoácidos existentes, né, para formar a proteína, o feijão tem 19. E o arroz, que muita gente fala, é porque é uma caloria, sei lá o quê, aqueles papos, né, já ouvi, caloria inútil. Eu sou fã de arroz. Os alimentos o problema são os alimentos, são os ultraprocessados. Mas, enfim, o arroz que virou uma época meio vilãozinho, assim, as pessoas queriam tirar o arroz do prato. O arroz tem um aminoácido que falta para completar a proteína. Então, juntos, o arroz e o feijão são uma potência nutricional. Muito bem, então tem ali arroz com feijão. Aí você vai lembrar que na nossa infância, na mesa, sempre tinha assim uma salada, um leguminho refogado. Aí de vez em quando, não é? Sempre assim, o brasileiro... E tinha uma coisa no jantar que era tomar sopa. E tomar sopa todo jantar, né? Até porque a temperatura era um pouquinho mais amena. Mas o ponto é o seguinte, as pessoas ficam falando, porque as pessoas gostam de novidade, né? Não é uma coisa assim, muito você fala, come arroz com feijão que tá tudo resolvido, a pessoa fala, mas isso até a minha avó já sabia, me conta uma coisa nova. Se eu te falar assim, você junta arroz, feijão e 2 hortaliças, e você tem uma alimentação plant-based, olha que chique. Muito chique. Isso é plant-based. É arroz, feijão e 2 hortaliças. E para quem quiser, pode incluir um pedaço de carne, de frango, de peixe. O que a gente sabe hoje é que você não precisa comer carne em todas as refeições em termos de alimentação saudável. Você não precisa comer carne em todas as refeições. E você não deve comer o tanto de carne que a turma anda comendo, que vira essa coisa assim da dieta da proteína, então tira tudo, deixa só carne e salada, enfim, isso em termos, pode ser uma dieta para emagrecer, mas em termos de saúde não funciona e no longo prazo não é bom para o seu corpo. O que é bom para o seu corpo é arroz, feijão, 2 hortaliças e para quem come carne, um pedacinho de carne. Bom, com o início da pandemia, as pessoas desesperadas, elas queriam uma solução mágica para melhorar a imunidade, né? Elas queriam, chupa uma laranja de ponta cabeça, depois dá 2 pulinhos que a sua imunidade está resolvida. Porque, né, muita gente quer solução mágica. Eu adorei os 2 pulinhos, é o que resolve. Precisa ter porque isso aí chacoalha o seu organismo e ele aproveita melhor a vitamina C, sei lá, enfim, na verdade, e aí eu conversei com bastante gente, conversei com a turma do NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, que é parceiro do Panelinha. Não existe um alimento que sozinho vá resolver nem a sua alimentação, nem o seu sistema imunológico. O que resolve é melhorar a alimentação como um todo, excluindo os ultraprocessados e incluindo mais hortaliças. Então, o X da questão não é que a gente
o problema é o glúten, o problema é o carboidrato. O problema é que a gente não está comendo hortaliças o suficiente. A gente precisa comer mais legumes e mais verduras. Isso num país que, nesse momento feira está mais complicado, mas num país que tem feira livre abundante, né? A gente tem todos os legumes e verduras de uma maneira muito de fácil acesso até, né? É diferente de países como Estados Unidos ou a Inglaterra, em que a dieta da pessoa, da maioria, é tão baseada em ultraprocessados que comer comida de verdade, comida feita em casa, ficou caríssimo. É o contrário no Brasil, ainda é mais barato. Daí vem aquela coisa assim, mas a manteiga é muito mais cara que a margarina. Verdade. Nesse caso especificamente, a manteiga é mais cara que a margarina. Mas a conta de orçamento a gente não faz comparando um substituto de alimento pelo alimento de verdade. Porque a margarina é um substituto de um alimento de verdade. Ela não é uma comida. Ela é uma formulação industrial que imita outra comida, só que no longo prazo ela é péssima para o seu corpo. Então, a gente aqui no Brasil tem acesso a esses alimentos frescos de uma forma que em outros países as populações não têm mais. Claro que há os desertos alimentares, tem toda a questão de pessoas que não têm acesso a nenhum tipo de alimento, enfim, não é disso que a gente está tratando, a gente está falando assim, quando você tem acesso a alimentos, você tem acesso a alimentos in natura e minimamente processados. E aí fica claríssimo que você não vai na feira, vai comprar repolho, berinjela e cenoura e vai comer tudo raladinho. Você precisa transformar isso em pratos gostosos, né? Uma lasanha de berinjela, ou a berinjela parmigiana, fazer um charutinho de repolho com arroz e carne moída, né? Então você descobre que para manter uma alimentação saudável, você precisa cozinhar. Rita, e conta como vai ser o livro, né? O Rita Help me ensina a cozinhar. Como que ele vai ser, quantas páginas, enfim, você me falou que era um condensado também, né? Esse vai ser um livro muito diferente dos meus livros, que são livros, como são geralmente os livros de cozinha, são livros que são mais caros, porque são livros que têm fotos, tem a produção culinária, enfim, é um livro de produção mais cara, né? Um livro de culinária. E aí a gente acaba fazendo livros com capa dura, livros maiores, é um livro que é muito manuseado, então é um livro que a gente tem que fazer costura, não é uma lombada simples. Então são livros de culinária, em comparação com livros de ficção, por exemplo, são livros mais caros. Com essa história toda, a gente chegou ao Panelinha um público novo que realmente assim, não sabia o básico, assim, como faz arroz soltinho, como cozinha o feijão, como tempera o feijão. Eu não aguento mais cozinhar feijão todos os dias, dá para congelar? E sobrou feijão, como é que eu transformo em outra coisa? Enfim, aqueles básicos da cozinha, o arroz, o feijão, como faz carne moída saborosa, como faz para o peito de frango não ficar ressecado, como cozinha o macarrão. Põe óleo, não põe óleo, põe sal, não põe... Os básicos que muita gente não sabia. Pensa que as pessoas saíram estocando macarrão instantâneo. Olha que dor no coração. E a pessoa achando que está resolvendo um problema, ela está criando um problema para ela no longo prazo. Mas, enfim, o Rita Help me ensina a cozinhar é um livro bem pequenininho, ele tem 88 páginas, ele é brochura, ou seja, não é capa dura, o que deixa o livro bem mais barato. Ele foi um livro produzido com as 50 lives que eu fiz e também os 10 episódios para a TV, né, de Rita Help, que foram ao ar no GNT e que a gente transformou em 30 episódios menorzinhos de 10 minutos para o canal Panelinha no YouTube. E aí o livro organiza tudo, são 10 capítulos,
cada um com 4, 5 receitas, exceto o capítulo do PF, que é o capítulo central, mais parrudo, para ajudar a pessoa a entender a lógica das hortaliças, que é assim, você compra um repolho, você não precisa constituir uma amizade com ele não precisa ficar ali um mês na geladeira. Você pode, um dia você faz o repolho refogadinho, no outro dia você faz o repolho assado, um dia você serve no PF, no outro dia você faz ele grelhado com bacon. Então, é um livro assim que ele é o básico da cozinha. Quem não sabe fazer nada, com esse livro vai conseguir fazer os básicos e dar conta da alimentação ali do dia a dia mesmo, de fazer uma sopinha com os legumes que tem na geladeira, de preparar um macarrão gostosinho sem ter que fazer macarrão instantâneo porque não sabe temperar. A pessoa vai aprender a cozinhar e porcionar o feijão para não ter que cozinhar do zero todos os dias, vai aprender a reaproveitar o arroz e transformar em preparações gostosas. Tem até o risotinho de panela de pressão para a noite, fazer um jantarzinho mais especial, já abre aquele vinho. Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. A pior gafe gastronômica que alguém pode cometer? Comida pronta. Comida pronta. Um restaurante do qual você ficou com saudade durante a pandemia? Balaio, fiquei morrendo de saudade do balaio. Olha, essa é uma pergunta longa para uma resposta rápida. Aliás, uma observação longa para uma resposta rápida. Eu lembro que quando você foi jurada do Comer e Beber, anos atrás, a gente oferecia uma grana para as pessoas poderem comer e tal, e era uma grana grande. E você brincou assim, eu vou passar um fim de semana em Paris visitando 3 estrelas. Dá para pagar a viagem e visitar 3 restaurantes. As pessoas conseguem entender essa sua fina ironia, esse seu humor tão, assim, uma agulhadinha? Ixi, para responder rápido, eu acho que quem entende ironia pesca o meu humor. Quem não entende, não pesca. Como você lida com haters? Com muito amor. Eles dão trabalho? Zero trabalho. Eu acho que faz parte do jogo, virou isso aí, rede social. Então, se você não está disposto, é só ficar na sua. Mas mesmo só falando de cozinha, eu tenho um público que é muito maravilhoso, mas é demais. É um público maravilhoso nas redes e um público maravilhoso quando eu faço o lançamento, que as pessoas me levam presente, louça que era da avó. Você acha que dá? Eu ganho louça, que era do aparelho de jantar, do presente de casamento da avó, eu ganho um pratinho. Quer dizer, eu tenho um público muito, muito maravilhoso. Nas redes sociais, virou essa coisa assim de se você não tem a mesma opinião do que a sua opinião não presta e eu vou te destruir. Então, existe isso. Tem momentos que eu uso isso a meu favor para me posicionar, porque daí fica bem claro que essa opinião dessa pessoa realmente não é a minha e eu ainda tiro um sarrinho e a pessoa fica apaga depois o tweet e fecha a conta, porque a pessoa não sabe brincar. Aliás, das suas últimas brincadeiras, adorei as laranjas. Retuitei, fiz tudo. Receitas com laranja? Teve muita receita com laranja, né? Uma receita que deu muito errado. Eu sofri para chegar numa receita, não era uma receita, era numa técnica de ovo pochê que funcionasse para todo mundo, mas eu cheguei.
Aliás, a sua receita é aquela do filme que o rapaz que produziu lá no reality da Globo, no Mestre do Sabor, do Claude, maravilhoso. Eu vi lá ele fazendo e falando que foi com você que ele aprendeu, não é isso? Isso mesmo. Essa foi uma que eu custei porque eu acho que o ovo pochê é uma coisa que você precisa ficar treinando. E na cozinha do dia a dia a gente não fica treinando as preparações, você faz isso na cozinha profissional. E o meu trabalho não é ensinar a pessoa a ser chefe, o meu trabalho é ensinar a pessoa a dar conta da alimentação dela dentro de casa. E aí fora de casa eu deixo contigo. Última perguntinha, uma receita sem erro para quem vai começar agora. Comece digitando www.panelinha.com.br. Sensacional! Agora nós vamos para a nossa melhor sessão, a sessão que Rita Lobo encampa cotidianamente. Receitinha. Tem panelinha e tem receitinha. O que sai do panelinha para os nossos ouvintes, aliás, que estão em toda parte, no mundo inteiro, felizmente. Para o seu público maravilhoso que gosta de gastronomia, eu vou encerrar com a minha descoberta da quarentena. A receita é curta, mas a história é um pouquinho mais longa. Olha, quem é de origem árabe vai lembrar que vovó oferecia halewa para tomar com cafezinho. Quem tem vovó árabe lembra do halewa. Quem tem vovó judia vai lembrar do halva. Halva, é a mesma coisa. É um doce de gergelim que não é muito popular no Brasil, mas é um doce super tradicional da cozinha do Oriente Médio. E nesses tempos aí eu fiquei com uma vontade de comer halva, mas uma vontade. Falei, a gente até colar onde tem, pedir, chegar, higienizar e passar álcool, e se cair álcool na halewa, na halva. Quer saber? Vou colocar tahine, que é a pasta de gergelim, e leite condensado, fazer um brigadeiro de tahine. Vamos ver o que vai dar. Coloquei uma parte de tahine para 4 partes de leite condensado. No meu caso foi em colher de sopa. Dei uma misturadinha, 1 minuto no micro-ondas, tira com cuidado para não queimar a mão, porque a louça esquenta. Mexe, assopra para não queimar a língua e seja feliz. Que delícia! Estou aqui babando por esse docinho para qualquer hora do dia. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio Rita Lobo. Muito obrigado, Rita. Adorei, Arnaldo, estava com saudade. Muito tempo que a gente não se falava. E foi uma delícia mesmo. Antes de encerrar, fica uma dica muito especial. Para receber notícias quentes e ter ótimas opções até sem sair de casa, basta assinar o conteúdo da Vejinha no link assineabril.com.br/podcast Veja SP. Aliás, Vejinha tá com um site lindão, levinho de carregar, e vai estar lá essa entrevista incrível, este bate-papo com Rita Lobo. Até a próxima sexta, um abração a todos.